Minha noiva escolheu nosso jantar de aniversário para dizer que ainda amava o ex e queria voltar. O que ela não sabia é que eu já tinha descoberto a verdade há 4 meses e estava só esperando o momento certo para agir. Meu nome é Renato, sou jornalista investigativo com 32 anos e estou prestes a contar uma história que parece roteiro de filme, mas foi a minha vida nos últimos meses. Precisava colocar isso para fora, como uma forma de fechar um ciclo. A história é longa, detalhada, e vou dividir em atualizações para facilitar. Peço paciência, porque o diabo e a redenção estão nos detalhes. Tudo começa, como muitas histórias boas e ruins começam, em um momento de aparente felicidade total. Há 1 ano e 3 meses, em um jardim botânico sob uma chuva de pétalas de cerejeira falsas, Amanda insistiu no tema Primavera Eterna. Eu me ajoelhei e pedi a mão da mulher que acreditava ser o amor da minha vida. O sim dela veio entre lágrimas e aplausos de nossos amigos mais próximos e familiares. A foto do momento, com meu olhar cheio de esperança e o dela de pura alegria, foi capa do meu perfil em todas as redes sociais por meses. Éramos o casal perfeito. Ele, o empreendedor bem-sucedido com uma agência de conteúdo digital em ascensão. Ela, a gerente de marketing competente e carismática. 2 profissionais ambiciosos que haviam encontrado no outro o porto seguro e o parceiro de sonhos. Amanda, de 30 anos, tinha uma energia que contagiava qualquer ambiente. Era a vida da festa, a organizadora de jantares, a conselheira das amigas. Eu, mais reservado, analítico, encontrei nela o contraponto perfeito para minha tendência ao isolamento no trabalho. Ela me tirava do escritório, me levava para shows, para jantares com amigos. Eu, por minha vez, trazia uma estabilidade emocional e financeira que ela, vinda de uma família um tanto instável, dizia admirar profundamente. Planos foram feitos. Casar no próximo verão, talvez em uma fazenda no interior, comprar um apartamento maior, quem sabe, em alguns anos, pensar em expandir a família. A vida era um projeto conjunto, e eu era o arquiteto-chefe, feliz da vida. Nosso círculo social era uma mistura das nossas esferas profissionais e pessoais. Meus sócios, Tiago e Lucas, adoravam ela. As amigas dela, Sofia e Beatriz, me consideravam um príncipe. Nossas famílias se davam bem. A mãe dela, Dona Célia, sempre me enchia de elogios. Renato, você é a melhor coisa que aconteceu para minha Amanda, ela dizia, apertando minha mão. Eu acreditava piamente. O primeiro sinal, como um fio de fumaça quase imperceptível no horizonte, surgiu cerca de 6 meses antes do fatídico jantar de aniversário. Foi algo tão pequeno que hoje me pergunto se meu subconsciente já começava a conectar pontos que minha consciência se recusava a ver. Estávamos no sofá um domingo à tarde vendo uma série. Ela tinha o celular no colo. Uma notificação do Instagram apareceu na tela. O nome Caio T. saltou aos meus olhos. Caetano, o ex da faculdade. Eu sabia da existência dele. Era um capítulo antigo, de uma Amanda mais nova e matura. Ela havia mencionado em nossos primeiros dates que foi um relacionamento intenso, cheio de altos e baixos, que terminou porque ele era inconstante, um sonhador sem pé no chão. Na época eu havia dado de ombros. Passado. Todos temos. O Caetano ressurgiu? Perguntei, tentando soar casual, meus olhos ainda na TV. Ela deu uma leve sobressaltada, quase imperceptível. Ah, ele? Sim, me seguiu outro dia. Acho que está morando de volta na cidade. Tá tentando abrir um negócio, pelo que vi nos stories. Coisa de comida saudável, algo assim. O tom era desinteressado, descartável. Que bom, murmurei, e mergulhei de volta na trama do episódio. Mas um grãozinho de areia ficou na engrenagem da minha mente. Jornalista é treinado para notar mudanças de entonação, microexpressões, e havia algo na rapidez com que ela explicou, na forma como virou o celular para baixo após ler a mensagem, que não combinava com a displicência das palavras. Nas semanas seguintes, o grão de areia começou a rolar, acumulando mais material. Amanda, que antes deixava o celular por toda a casa, começou a levá-lo consigo até para o banheiro. As horas extras no trabalho, que antes eram esporádicas, tornaram-se semanais, sempre às quartas e quintas-feiras. Seu humor oscilava. Às vezes estava eufórica, cantarolando pela casa, cheia de planos para o futuro distante, planos que, notava eu, pareciam vagos,
desconectados da nossa realidade prática. Outras vezes ficava distante, introspectiva, respondendo minhas perguntas com monossílabos. Conversei com ela. Amor, está tudo bem? O trabalho está pesado? Só estou cansada, Renato. É muita pressão. E os preparativos do casamento, sabe? Às vezes é esmagador, ela respondia, buscando meus olhos com um cansaço que parecia genuíno. Eu, o noivo protetor, aceitava, apoiava, sugeria que contratássemos uma organizadora de casamento para aliviar a carga. Ela recusava, dizendo que queria o toque pessoal. A gota d'água que fez a barragem da minha ingenuidade rachar definitivamente, no entanto, foi digital e completamente acidental. Como dono de uma agência, tenho um sistema de backup robusto e criptografado, um cofre digital onde guardo contratos, projetos em andamento, dados sensíveis da empresa. É minha rede de segurança profissional. Há cerca de 5 meses, precisei acessar um contrato antigo de um cliente. Ao entrar no sistema, notei uma pasta estranha com um nome de usuário que não era o meu. Era uma combinação de letras e números que me pareceu familiar. Demorei um segundo para perceber. Era o nome do laptop corporativo de Amanda, aquele que a empresa dela havia fornecido e que ela, por vezes, usava em casa para trabalhar até mais tarde. Um erro de sincronização de algum aplicativo da nuvem que ambos usávamos, talvez instalado por ela no laptop e vinculado à minha conta principal sem querer, havia feito uma mágica perversa. Estava despejando na minha pasta segura prints de tela, PDFs de conversas do WhatsApp web e até alguns rascunhos de e-mail dela. Meu coração parou. O sangue correu mais frio nas veias. A primeira reação foi de violação. Alguém tinha invadido meu espaço. A segunda, um segundo depois, foi de um gelo que desceu da nuca até a base da minha espinha. Esses arquivos não eram invasão. Eram um presente envenenado do acaso, uma janela aberta à força para um mundo que eu não queria ver. Respirei fundo. O jornalista dentro de mim tomou o comando do noivo traído que tremia por dentro. Abri o primeiro arquivo, um print de uma conversa no WhatsApp. Era com Caetano. A data era de 3 dias antes. E aí, linda. Sonhei com a gente naquela praia de Ilhabela, lembra? Não me faz lembrar. Tô cheia de coisa aqui. O Renato tá me enchendo com planilhas do casamento. É só número, número, número. Ele é um robô. Sempre foi. Você merece poesia, não planilha. Às vezes sinto falta da aventura, Caê. Tudo aqui é tão previsível. A gente pode ter aventura de novo. Só depende de você. O plano tá andando. Você precisa segurar as pontas aí um pouco mais. O plano tá andando. A frase ecoou na minha cabeça, oca e ameaçadora. Segurei a mesa para não cair. Continuei lendo. Não havia declarações de amor explícitas. Não havia combinados de encontros naquela conversa específica. Mas havia uma intimidade reconquistada. Uma cumplicidade que excluía totalmente a minha existência. E essa referência a um plano que friamente me colocava como um obstáculo a ser contornado. Foi ali que a transição aconteceu. A dor era imensa, uma faca torcida no peito. Mas por cima dela, uma camada de aço começou a se formar. A dor era combustível, mas a ação precisaria ser gelada, calculada. Eles estavam em um plano. Eu precisaria estar em um contraplano. Chamei isso, internamente, de Operação Cofre Aberto. Se o universo me abrira um cofre com fragmentos da traição, eu iria abri-lo completamente, catalogar cada prova, cada fio, e tecer com eles uma rede da qual não poderiam escapar. A primeira fase foi a da observação passiva e coleta remota. Não confrontei Amanda. Pelo contrário, tornei-me ainda mais atencioso, mais presente nos preparativos do casamento, mais interessado no seu dia a dia. Precisava que ela se sentisse segura, que acreditasse que eu estava completamente alheio. Enquanto isso, meu outro eu, o investigador, trabalhava. Pesquisei e adquiri com recursos pessoais e sem rastro ligado à empresa 2 câmeras escondidas de alta definição, com visão noturna e áudio ambiente. A instalação foi meticulosa. Uma foi camuflada dentro de um alto-falante Bluetooth antigo, na estante principal da sala. Outra, dentro do cilindro de uma luminária de mesa no home office, apontada para a cadeira onde ela sempre se sentava. O acesso era via um app no meu celular, em uma conta anônima. Testei quando ela não estava. Funcionavam perfeitamente. Criei perfis fantasmas em redes sociais.
um perfil de uma mulher chamada Júlia, suposta arquiteta, que começou a seguir Amanda e Caetano. Eles aceitaram. Através desses perfis, pude ver o que era público. E não eram cuidadosos. Caetano postava stories em um bar no centro às quintas-feiras, sempre com 2 taças de vinho na mesa. Amanda, no mesmo dia, postava um story de seu prato de comida, dizendo jantar de trabalho chique. Usando a geolocalização pública dele, que ele deixava ativa, um tolo, e comparando com o reflexo no vidro do prédio atrás da comida dela, era o mesmo bar. O erro de sincronização continuou a ser minha mina de ouro. Descobri que o plano tinha várias camadas. Havia a traição emocional. E comprovei pelas câmeras quando ela uma vez o recebeu em casa, enquanto eu supostamente estava em uma reunião fora da cidade, eu estava no carro vendo tudo pelo celular. A traição física. Mas havia algo mais. Dinheiro. Em um rascunho de e-mail salvo, ela escrevia para uma amiga. É complicado, Bia. Eu sei que o Renato é um bom partido, mas é tão rígido. Com o Caê é diferente. Ele tem um projeto incrível, um restaurante com conceito sustentável, mas precisa de capital. Se eu conseguir segurar aqui até depois do casamento, o acordo que ele está fazendo com o advogado garante que eu saio com uma boa quantia, mesmo se separarmos rápido. É um atalho. Depois a gente vive os sonhos sem apertos. Meu estômago embrulhou. Não era só um caso, era um esquema. Eu era o patrocinador involuntário do sonho dos dois. O acordo pré-nupcial, que meus advogados haviam redigido para proteger os bens que eu trouxe para o relacionamento e a empresa, era a chave. Ela vinha arrastando a assinatura há meses, com desculpas de não ter tempo para ler, achar pouco romântico. Agora eu entendia. Pesquisei o Caetano a fundo. Contratei um detetive particular discreto. Sim, dei esse passo, para obter informações financeiras públicas. O relatório foi devastador. O homem estava afundado em dívidas. O tal restaurante sustentável não passava de um CNPJ fantasma, usado para tentar obter empréstimos que não foram aprovados. Ele era, em essência, um vigarista romântico, e Amanda, minha noiva, havia sido fisgada pela lábia e pela promessa de uma aventura que eu, o chato dos números, não poderia oferecer. A segunda fase da operação foi a de consolidação e proteção legal. Marquei uma reunião sigilosa com meu advogado, Rafael. Levei uma amostra das provas, prints das conversas, sem mencionar o cofre digital focando nos encontros públicos, registros das câmeras de segurança da minha própria casa, perfeitamente legal, e o relatório do detetive. Rafael ficou pasmo. Renato, isso é pesado. Temos aqui indícios fortes de adultério e, mais importante, de uma intenção clara de lesão patrimonial futura. Você quer processá-la agora? Quero mais do que processar, Rafa, eu disse, minha voz surpreendentemente estável. Quero que quando a casa cair, caia de uma vez, de forma que ela e ele não consigam se levantar para inventar uma história que me pinte como o vilão. E quero proteger a empresa de qualquer respingo. O contrato com o investidor Valley Partners está quase fechado. Traçamos uma estratégia. Primeiro, isolamos a empresa. Reuni meus sócios, Tiago e Lucas, e lhes contei a situação, mostrando apenas o necessário para justificar ações corporativas. Eles ficaram chocados, mas solidários. Assinamos um adendo ao contrato social, criando uma blindagem que impedia que qualquer partilha conjugal futura pudesse tocar na participação societária ou nos ativos da empresa. Movimentações que eu havia feito em conjunto foram desfeitas ou documentadas, como empréstimos pessoais meus a Amanda. Segundo, comecei a isolar meus ativos pessoais de forma sutil, transferi investimentos, mudei titulares de contas. Tudo com a assessoria de Rafa, de forma lenta e imperceptível. Terceiro e mais crucial, montamos o dossiê. Não era um documento único, mas uma narrativa multimídia. Dividimos em capítulos. Capítulo 1. Prints de redes sociais, mensagens iniciais. Capítulo 2. Linha do tempo cruzando posts dele, dela, geolocalização, fotos das câmeras de segurança de prédios próximos aos locais, obtidas legalmente. Capítulo 3. Trechos não explícitos, mas comprometedores, das gravações das câmeras da minha casa, mostrando a intimidade, os beijos, as conversas em tom baixo. Capítulo 4. Os rascunhos de e-mail, as mensagens codificadas sobre o plano,
o relatório financeiro de Caetano, a recusa dela em assinar o pré-nupcial. Capítulo 5. Provas do uso do laptop corporativo dela para assuntos pessoais e para se comunicar com Caetano durante horário de trabalho. Enquanto isso, a vida de fachada continuava. Planejamos o jantar de aniversário de 1 ano de noivado. Ela insistiu em escolher o restaurante, um lugar novo e super conceituado. Eu concordei, sorrindo. Por dentro, sabia que aquele seria o palco escolhido por ela para o grande drama. Pelas conversas que eu ainda acessava, ela e Caetano estavam ansiosos. O plano dela era pedir um tempo no aniversário, gerar culpa em mim, talvez conseguir algum benefício emocional ou financeiro na comoção e depois, lentamente, fazer a transição. O que ela não sabia é que eu tinha um plano muito mais bem arquitetado, e a hora H havia chegado. O restaurante Epicuro era tudo o que se esperava. Iluminação baixa, decoração minimalista, um silêncio reverente quebrado apenas pelo tilintar de talheres e sussurros. Amanda estava deslumbrante de vestido vermelho. Eu, de terno azul marinho. Parecíamos o casal da capa de uma revista. O pendrive, discretíssimo, estava no bolso interno do meu paletó. A refeição transcorreu com uma normalidade quase surreal. Falamos sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre amigos. Ela estava nervosa, mas disfarçava com sorrisos largos e histórias engraçadas. Eu estava calmo, uma calma de oceano profundo, antes da onda que já sabia ser inevitável. Quando o garçom retirou os pratos principais e nos deixou com a carta de vinhos para a sobremesa, ela respirou fundo. A hora havia chegado. Renato, ela começou, sua voz um pouco trêmula. Pegou minha mão sobre a mesa. Suas mãos estavam geladas. Tem algo muito importante que eu preciso te dizer. Algo que está me consumindo há semanas. Fiquei quieto. Apenas inclinei a cabeça, incentivando. Eu tenho me sentido perdida, confusa. O casamento, a pressão, tudo fez eu pensar muito no passado. E no Caetano. Ela fez uma pausa dramática, seus olhos se enchendo de lágrimas perfeitamente sincronizadas. Eu ainda tenho sentimentos por ele, Renato. Não sei o que é. Não consigo mais diferenciar se é amor da minha parte, saudade ou apenas confusão. Mas eu preciso de um tempo para me encontrar, para resolver isso dentro de mim. Não é justo com você eu entrar em um casamento com essa dúvida no coração. Ela esperava meu mundo desabar. Esperava que eu suplicasse, que questionasse, que me rachasse ao meio de dor. Em vez disso, eu soltei gentilmente sua mão. O sorriso que surgiu em meus lábios não era de alegria, era de uma profunda e irônica compreensão. Que coincidência fascinante, Amanda, comecei, minha voz baixa, clara e controlada, o tom que uso em entrevistas difíceis, porque há, exatamente, 4 meses, 3 semanas e 2 dias, eu também comecei a me sentir confuso sobre algumas coisas, sobre horários que não batiam, sobre mensagens que sumiam, sobre um certo distanciamento. E eu, sendo o jornalista metódico que sou, decidi investigar minha própria confusão. Vi o sangue drenar do rosto dela. Os olhos, antes úmidos de lágrimas planejadas, arregalaram-se de pânico genuíno. E sabe o que descobri, amor? Continuei, usando o termo carinhoso como um cutelo. Descobri uma história tão mais complexa do que ainda tenho sentimentos pelo ex. Descobri um enredo de traição, mentiras sistemáticas e um plano financeiro bastante elaborado, que envolvia meu patrimônio e a falida aventura empresarial do Caetano. Renato, o que você está insinuando? Ela sussurrou, ofegante, olhando em volta com medo de ser ouvida. Não estou insinuando, estou afirmando e tenho as provas. Coloquei o pendrive na toalha de mesa, entre os copos de vinho. Tudo está aqui, desde os primeiros flertes online até os encontros no bar do centro, que por sinal tem uma feijoada saborosa, não é? Passando pelas visitinhas dele à nossa casa nas minhas supostas reuniões, e chegando aos deliciosos rascunhos de e-mail sobre segurar as pontas até depois do casamento. Ela tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram. Sentei-me mais confortavelmente na cadeira, dominando o espaço. Sente, Amanda. A conversa só está começando. Porque você veio aqui hoje preparada para um drama romântico, onde você seria a heroína confusa em busca de seu verdadeiro eu. Eu vim preparado para um resumo final. Então vamos lá. O acordo pré-nupcial está obviamente anulado. Na verdade,
Meus advogados já o arquivaram e prepararam um novo documento para você assinar. Um termo de rescisão do noivado e desistência de quaisquer pleitos, baseado em quebra de confiança e má-fé. Se você assinar amanhã, pouparei você de um processo por danos morais. E acredite, as provas são mais do que suficientes. Você é um monstro, ela cuspiu, as lágrimas agora de raiva e desespero. Monstros são aqueles que usam o coração alheio como moeda de troca, respondi friamente. Vamos continuar. Sua empresa foi informada hoje sobre o uso indevido de recursos corporativos para finalidades pessoais e ilícitas. Você será demitida por justa causa. O e-mail com as evidências foi enviado para a diretoria às 18 horas, durante nosso aperitivo. Ela emitiu um som engasgado. Quanto ao Caetano, o banco entrará com a execução do apartamento dele semana que vem. A ideia do restaurante sustentável foi por água abaixo quando o possível investidor anônimo, que curiosamente tinha um perfil muito parecido com o que você teria após um divórcio rápido, comigo, desapareceu. E por fim, amanhã de manhã, todos os nossos amigos, familiares, colegas próximos e conhecidos do setor receberão um e-mail. Não será um desabafo emocional, será um relatório objetivo, com links para uma pasta na nuvem contendo o dossiê que eu e meus advogados montamos. A verdade, Amanda, toda ela, será de domínio público, para que ninguém, nunca, possa distorcê-la a seu favor. Você vai arruinar minha vida, vai destruir minha carreira. Ela chorou, agora em prantos verdadeiros, de terror. Vocês tentaram de forma premeditada e fria arruinar a minha vida, a minha sanidade, o fruto do meu trabalho. Eu estou apenas garantindo que a justiça, ainda que de forma não judicializada em sua totalidade, seja servida. O preço da sua aventura e da tentativa de fraude será a completa transparência. Paguei a conta com meu cartão corporativo. Deixei o pendrive na mesa. Fica com a cópia. Tenho backups físicos e digitais em 7 locais diferentes. Boa sorte na sua nova vida. Algo me diz que vocês dois vão precisar. Saí do restaurante. A noite estava fria. Não senti euforia. Senti um vazio imenso, mas limpo. Como um campo após um incêndio. Devastado, mas pronto, finalmente, para um novo começo. Atualização. 24 horas depois. O baile começou exatamente como previsto. A estratégia de comunicação foi fundamental. Assim que recuperou um pouco o fôlego, Amanda tentou a cartada emocional. Ligou para minha mãe às 23 horas, soluçando, dizendo que eu tinha tido uma crise de ciúmes doentio, inventado histórias e a expulsado de casa. Minha mãe, uma professora aposentada de 68 anos com a sagacidade de uma raposa, já tinha recebido meu e-mail pessoal explicativo, com um link para o capítulo 1 e 3 do dossiê, a versão light para a família. Amanda, querida, minha mãe disse com uma voz que eu nunca ouvi, gelada como o inverno na serra. Meu filho me enviou umas imagens. Vi você na sala na casa do meu filho, beijando um homem que não é o meu filho. Vi você rindo, trocando carícias. Depois disso, a única coisa que quero é que você nunca mais pronuncie o nome do meu filho, ou tente contato comigo, ou com qualquer pessoa da nossa família. Boa noite. Ela desligou. Me contou depois, ainda tremendo de indignação. Às 9 horas em ponto, um e-mail em massa, redigido por mim e revisado por Rafa, foi disparado. A lista incluía todos os amigos em comum, familiares de ambos os lados, incluindo os pais dela, colegas de trabalho meus e dela, seus superiores diretos já sabiam, e alguns contatos estratégicos do setor. O texto era seco, profissional, digno de um comunicado à imprensa. Prezados amigos, familiares e colegas, com profundo pesar comunico o fim do meu noivado com Amanda. A decisão é irrevogável e baseia-se em infidelidade comprovada e em violação grave da confiança que fundamenta qualquer relação. Para evitar especulações, fofocas ou versões distorcidas dos fatos, e em nome da transparência que sempre valorizei, anexo links para uma documentação que evidencia a situação. As provas incluem registros de encontros, conversas e a comprovação de um plano que visava lesar-me patrimonialmente. Peço respeito ao meu momento de luto pelo relacionamento e à minha privacidade. Não farei comentários adicionais. Acredito que os fatos por si só falarão por mim. Atenciosamente, Renato. Os links,
levavam a uma pasta na nuvem com os capítulos do dossiê, editados para serem impactantes, mas sem exposição desnecessária de terceiros. O efeito foi imediato e avassalador. Meu telefone explodiu, mas não de questionamentos, de apoio. Mensagens como: "Cara, estou em choque, mas obrigado pela honestidade. Estou aqui pelo que precisar. Tiago, sócio. Renato, sinto muito. A coragem que você teve para fazer isso é enorme. Ela sempre me pareceu um pouco superficial. Força, brother. Lucas, sócio. Querido, estamos aqui para você. Sua mãe nos contou. Que mulher horrível. Você merece muito mais. Tia Maria." Até amigos que eram mais próximos dela me mandaram mensagens de apoio, alguns constrangidos, outros revoltados com a descoberta. Do lado dela, o silêncio. Ou melhor, o vácuo. As amigas que compactuavam, Sofia e Beatriz, identificadas nas mensagens como confidentes, tentaram atacar minha reputação em grupos de WhatsApp, mas foram prontamente caladas por outras pessoas que já tinham visto as provas. O grupo de amigas do casamento se dissolveu em horas. A demissão por justa causa foi formalizada às 10 horas. O departamento jurídico da empresa dela agradeceu de forma curta e seca pelo fornecimento de evidências que permitiram uma apuração rápida e a tomada de medida disciplinar adequada. Soube por um colega de lá que o clima era de choque e de uma certa satisfação mórbida, pois Amanda era vista como alguém que se aproveitava de certos favores. Ele tentou me contactar por todas as vias. Ligações bloqueadas, mensagens no LinkedIn ignoradas e até um e-mail raivoso. "Você é um covarde por não enfrentar um homem de verdade e por expor uma mulher dessa forma. Se acha o esperto, mas é só um manipulador." Respondi apenas com 2 anexos. O print da mensagem dele sobre viver com a parte dela e uma captura de tela do Serasa com sua dívida de R$ 287.154, 21 nas em destaque. Não recebi resposta. A mãe dela, Dona Célia, ligou chorando. Não para xingar, mas para pedir desculpas. "Renato, eu não sabia de nada, eu juro. Eu sempre te admirei. Ela sempre foi impulsiva, mas isso... Eu estou envergonhada. Peço desculpas em nome da minha família. Fui educado, mas frio. Dona Célia, a senhora não tem culpa, mas a senhora tem razão em estar envergonhada. Agora preciso seguir em frente." Desliguei. Agora, às 22 horas do dia seguinte, o silêncio voltou. Mas é um silêncio diferente. A poeira do meu lado está assentando. Do lado deles é o olho do furacão. A calmaria tensa antes da próxima leva de consequências. Amanhã começa a vida real pós-dossiê para eles. Para mim, começa o lento processo de reconstrução. Atualização 2. Uma semana depois. Passada uma semana, posso fazer um balanço mais completo. Os efeitos em cadeia foram se consolidando e um novo capítulo da minha vida começa a ser esboçado. Amanda foi efetivamente expulsa do nosso círculo social. As poucas pessoas que inicialmente tentaram ser neutras se afastaram após a poeira baixar e a extensão do esquema ficar clara. O caso virou uma espécie de lenda urbana na nossa cidade. Soube, através de terceiros, que ela está tentando se mudar para outra cidade, mas está sem recursos e com o nome sujo profissionalmente. As amigas cúmplices, Sofia e Beatriz, também sofreram represálias sociais por terem sabido e acobertado. A família dela está profundamente dividida e envergonhada, evitando contato com todos. A demissão por justa causa é uma mancha quase permanente no currículo em nossa área, que é bem interligada. Espalhou-se a informação de que ela foi demitida por falta grave e conflito de interesses. E o detalhe da traição, embora não oficial, chegou a muitos ouvidos. Ela não conseguiu sequer uma entrevista de emprego até agora. Está vivendo de uma pequena poupança e, segundo rumores, já está tendo atritos financeiros com Caetano. Caetano perdeu o apartamento. A execução foi rápida. Ele está morando temporariamente com um primo distante e, segundo o detetive que ainda mantive por uma semana para monitorar, está desesperado, tentando arrumar bicos sem sucesso. O CNPJ do restaurante Fantasma foi cancelado por irregularidades. A imagem dele como empreendedor desmoronou completamente. O romance dos dois, nascido na fantasia e na conspiração, está enfrentando a dura realidade da falta de dinheiro e do ostracismo social.
A reunião com o investidor Valley Partners foi na terça-feira. Antes de começar, eu e meus sócios o informamos, de forma privada e profissional, sobre a situação pessoal que poderia, em tese, gerar algum ruído, sem entrar em detalhes sórdidos. Mostrei apenas os documentos que protegiam a empresa. O CEO, um homem de meia-idade chamado Mr. Davis, ouviu atentamente. Ao final ele disse: Renato, lamento pelo que você passou no âmbito pessoal, mas profissionalmente, o que vejo aqui é um homem que enfrentou uma crise de grandes proporções, com planejamento estratégico, transparência controlada e foco absoluto na proteção de seu negócio e de seus parceiros. Isso é exatamente o que buscamos em um investimento: resiliência e competência gerencial. Não só assinaram o contrato, como aumentaram a alocação de recursos em 15%, citando confiança reforçada na governança. Dentro da minha agência, a moral está nas alturas. A equipe percebeu a serenidade com que lidamos com a crise externa e a segurança jurídica que preparamos. A sensação é de um navio que passou por uma tempestade violenta, mas com um capitão que sabia exatamente o que fazer e agora segue em águas mais calmas e promissoras. Amanda, assessorada por um advogado penal, pois Rafa deixou claro o risco de um processo por estelionato tentado, aceitou assinar o termo de rescisão e desistência de pleitos. Foi uma reunião curta e tensa, em um escritório neutro. Ela mal conseguia me olhar nos olhos. Estava pálida, com olheiras profundas. Assinou os papéis sem ler muito. Eu, por minha parte, assinei a desistência do processo por danos morais. Era um acordo tácito. Ela desaparecia da minha vida para sempre, e eu não a esmagaria legalmente. Foi a última vez que a vi. Esta é a parte mais complexa. Não há vingança que cure um coração partido. Há noites de insônia, há a sensação de um vazio na rotina, há a desconfiança que agora habita em mim como um inquilino indesejado, mas permanente. Comecei a terapia na quarta-feira. É essencial. Meu terapeuta me ajudou a entender que a estratégia, a operação cofre aberto, foi uma forma de eu retomar o controle em uma situação onde me sentia completamente vulnerável. Foi saudável no contexto, mas agora preciso lidar com a dor que estava por trás do controle. Também estou redesenhando minha vida. Voltei a fazer exercícios físicos com regularidade. Aceitei convites de amigos para sair, algo que eu tinha negligenciado. Estou lendo mais, escrevendo um pouco. Não sobre isso ainda. A sensação predominante não é de felicidade. É de alívio, um alívio profundo, de quem escapou por pouco de ser atropelado por um trem. A dor existe, mas ela é limpa, sem as camadas de mentira e ansiedade que eu carregava antes. Ontem, recebi um e-mail de uma conta nova. Era dela. Dizia apenas: Renato, você venceu. Destruiu tudo que eu construí. Minha reputação, minha carreira, meus relacionamentos. Espero que você seja feliz com a sua vingança perfeita. Que Deus julgue você por isso um dia. Desta vez não senti raiva nem satisfação. Senti pena. Pena de alguém que, em vez de assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas catastróficas, ainda precisa projetar a culpa no outro, que acredita que foi destruída por mim, e não pela rede de mentiras e má-fé que ela mesma teceu. Não respondi. Simplesmente arquivei o e-mail. Responder seria alimentar um drama que, para mim, já terminou. Aquele arquivo é o ponto final simbólico. Então Reddit é isso. Uma história longa, dolorosa, mas com um final onde a justiça, de uma forma não convencional mas eficaz, foi servida. Para quem está lendo e passando por algo semelhante, meu conselho de jornalista e de quem viveu na pele é: documente tudo. Respire fundo. Não haja no calor da emoção. Busque apoio jurídico imediatamente. E lembre-se, a melhor resposta a um plano maquiavélico não é o caos emocional, é uma estratégia ainda mais bem fundamentada, baseada em fatos e na lei. A vingança, no sentido clássico, não traz felicidade, mas a justiça própria, quando exercida com ética e dentro dos limites legais, traz uma paz de espírito inegável. A paz de saber que você não foi um joguete, que você se levantou e defendeu o que era seu coração, sua honra e seu trabalho. Minha vida agora é um livro em branco, e pela primeira vez em muito tempo, estou ansioso para escrever os próximos capítulos sozinho, com calma e com a verdade sempre ao meu lado. Obrigado por ouvirem.